As mutações gênicas, elas decorrem de erros no pareamento entre as bases nitrogenadas. Elas ocorrem, portanto, quando os mecanismos de reparo falham, tá? Nesse processo, a sequência, se esse processo acontecer, se essas mutações acontecerem, a sequência de nucleotídeos do gene fica alterada, ok? Isso a gente está falando de mutação gênica, ou seja, que acontece no gene, ou seja, na molécula de DNA. Se houver uma sequência, uma alteração na sequência de bases nitrogenadas do gene, pode acontecer a alteração da proteína de interesse, da proteína que deseja se formar. Então, olhe para esse quadro. As mutações gênicas podem ou não alterar a sequência de aminoácidos da cadeia polipeptídica. Desde o início eu estou falando pode, tá? Frisando. Alteração na sequência de nucleotídeos de um gene pode não alterar a proteína, mas também pode alterar. Quando é que vai haver alteração? Quando o aminoácido codificado for diferente. Por que nem sempre, pessoal, a alteração da sequência de nucleotídeos do gene determina a alteração da proteína? O código genético ele é degenerado. Pode haver a substituição de um nucleotídeo, a alteração da sequência de nucleotídeos? Pode, só que quando o ribossomo for ler o códon e esse códon determinar o mesmo aminoácido que era sem a presença da mutação, vai ter alteração da proteína, gente? Não vai ter alteração da proteína. Os códons vão determinar, nesse caso, os mesmos aminoácidos. Ok? Então, olha aqui, caso haja alteração, a proteína formada será outra, o que pode causar doenças devido à não execução das funções normais do corpo. Tá legal? Essas mutações gênicas, elas são transmitidas à prole, ou seja, aos descendentes, apenas se elas ocorrerem nas células da linhagem germinativa. O que eu quero dizer com isso? O nosso corpo é composto por células chamadas de células somáticas. As células da pele são somáticas, do intestino são somáticas, são células que constituem o corpo. Mas existem, lá nas nossas gônadas, as células da linhagem germinativa. São células que produzem gametas, tá? As mutações serão transferidas para descendentes apenas se acontecerem nessas células que formarão os gametas, porque um novo indivíduo é formado quando ocorre a união de um gameta masculino com um gameta feminino. A célula da minha pele que sofreu uma mutação, ela não vai ser transmitida para o meu filho, ok? Então, as mutações, elas são catastróficas quando elas atingem células germinativas, caso contrário, ela fica presente ali no indivíduo. Quando a mutação ocorre no gene, ou seja, por motivo da duplicação do DNA, o seu efeito também é mais danoso. Por quê, gente? Porque se a alteração está no gene, sempre que esse gene for expresso, ou seja, sempre que ele for transcrito para ser traduzido em proteína, ele vai poder causar uma alteração, ok? Vamos considerar que a mutação aconteceu na transcrição. Esse RNA mensageiro vai ser lido. E ele pode determinar uma proteína diferente. Só que quando esse RNA mensageiro for degradado, porque ele dura pouco tempo, essa mutação, essa proteína estranha, ela deixa de ser sintetizada. Numa próxima transcrição, pode não acontecer mutação nenhuma, tá? Então, o efeito é mais danoso quando acontece no gene. Além disso, agentes mutagênicos, eles aumentam a probabilidade de mutações, ou seja, aumentam a probabilidade de falha no mecanismo de reparo. Esses agentes mutagênicos, eles podem ser físicos, como, por exemplo, radiação, né? Raio-X, por exemplo, químicos ou biológicos. Um exemplo de agente mutagênico biológico são os vírus. Os vírus podem causar alterações gênicas. Tá legal? Essas mutações gênicas, elas podem ser de diferentes tipos. Podem ser do tipo inserção, podem ser do tipo deleção ou do tipo substituição.
Na inserção, ocorre o acréscimo de um nucleotídeo à molécula de DNA. Então, aqui a gente tem a molécula de DNA normal, original. Olhem para a sequência de bases aí por complementariedade. Vou apontar com o laser, tá? C se liga a G. Quem se ligaria a essa adenina? A timina, ela tá aqui, ó. C se liga a G, T, A, T, A. Mas olha aqui, foi adicionada uma citosina. Aí, foi inserido um nucleotídeo a mais. Então, mutação do tipo inserção. Aqui a gente tem uma mutação do tipo deleção. Foi deletada a timina que estaria aqui, ó, por complementar a essa adenina. Então, a gente tem um nucleotídeo a menos. Então, a gente vai ter uma sequência diferente. E aqui, substituição. Substituição devido a um pareamento incorreto de bases nitrogenadas, não respeitando a regra AT-CG. Olha aqui, CG, AT, CG, TG, TG acontece? Não, era para ser uma adenina aqui, que foi substituída por uma guanina e o mecanismo de reparo não reparou. Sequência diferente. E essa sequência diferente pode ou não determinar um aminoácido diferente, dependendo então do códon que foi formado. Código genético é degenerado ou redundante. Lembrem-se disso.